Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira a gente vai falar sobre uma modificação tática importante que fez o técnico Paulo Turra na escalação do Furacão durante a vitória sobre o Atlético Mineiro na Arena da Baixada. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre todos esses assuntos. E antes que a gente parta para o assunto do vídeo propriamente dito, vamos trazer o resumo rápido de notícias do dia. O elenco atleticano treinou pela manhã no CT do Caju e, segundo a informação trazida pela jornalista Monique Vilela, a escalação rubro-negra deve sofrer modificações para a partida do próximo sábado diante do Fluminense no Maracanã. E para este duelo lá no Rio de Janeiro, a arbitragem será do mineiro Paulo César Zanovelli da Silva, árbitro FIFA, conforme escala já divulgada pela CBF. E para você, sócio-torcedor ou sócia-torcedora, torcedor atleticano ou atleticana, que gostaria de acompanhar diretamente da Arena da Baixada a partida da próxima terça-feira entre Atlético Paranaense e CRB pela terceira fase da Copa do Brasil, o período para que os sócios realizem check-in já está aberto, não perca mais tempo, faça o seu check-in e vamos apoiar o Furacão em mais uma partida importantíssima pela Copa do Brasil. E para encerrar o resumo de hoje, Vinícius Mingotti, destaque e artilheiro do Operário Ferroviário na atual temporada, que já havia feito um bom ano em 2022 com a camisa do Mirassol, teve o seu retorno pedido pelo Atlético Paranaense, mas não será aproveitado pelo Furacão, pelo menos nesse momento. O atleta será emprestado pelo Atlético Paranaense ao Bahia até o dia 31 de dezembro de 2023, e o clube baiano terá opção de compra durante esse período. Boa sorte ao Mingotti, que ele possa fazer uma boa campanha pelo Bahia durante o ano, e quem sabe se valorizar ou eventualmente voltar para o Atlético em 2024 para ser uma opção interessante. Um jogador que teve um crescimento muito bacana de rendimento nos últimos 18 meses, mais ou menos. Então vamos lá para o assunto do vídeo propriamente dito. A gente vai para o painel tático comentar as mudanças que o técnico Paulo Turra fez na escalação do Atlético Paranaense. E para isso eu não vou poder continuar olhando para a minha câmera, vou precisar olhar para a tela do meu computador para poder manusear o painel tático. Peço licença e desculpas para vocês. Me aguardem só um segundinho que a gente já volta para tratar desse assunto. Então vamos lá, no campo a gente tem Atlético Paranaense e Atlético Mineiro escalados conforme entraram em campo no minuto 1 da partida de ontem. No sistema defensivo do Atlético Paranaense, do Furacão, a gente viu a tendência, a confirmação da tendência daquilo que todo mundo já imaginava. Bento no gol, Kelvin na direita, Pedro Henrique substituindo o Thiago Heleno, Zé Ivaldo e Pedrinho, com um detalhe que chamou bastante atenção. Normalmente, quando o Atlético tem a bola, o Kelvin tem muita liberdade para avançar, inclusive indo até a linha de fundo adversária, e ontem, especificamente, a gente não viu isso, acho que foi um acerto do técnico Paulo Turra. Isso tem muito a ver com a presença do Paulinho nesse setor, um atacante de velocidade, de capacidade de finalização, de jogadas de 1 contra 1, que poderia ser muito perigoso caso o Kelvin se aventurasse em demasia do campo defensivo. A gente viu os dois laterais do Atlético tendo posturas muito similares, mais cuidadosas, justamente para evitar ceder espaços ao Atlético Mineiro. No meio de campo, no começo do jogo, uma situação que vi pouca gente comentando, mas que achei bastante interessante, é que no começo do jogo o cabeça de área foi o Fernandinho, com o Eric mais à frente para poder bater de frente com o Patrick no momento da recomposição. E isso porque no início do jogo, quando o Atlético Mineiro atacar, quando o Atlético Paranaense recompunha, a gente tinha o Eric acompanhando o Patrick, que abre sempre pelo lado esquerdo. Aí existe um movimento de compensação do Rodrigo Batalha, o volante argentino, e o Atlético tinha o Fernandinho com o Christian pelo meio e o Rômulo recuando pelo corredor esquerdo. Então, nesse momento, quem acompanhava o Patrick, que são deslocamentos defensivos mais longos, era o Eric. Acho que até por uma questão de ímpeto físico era um encaixe mais favorável, o que permitia que o Fernandinho ficasse mais livre, tanto para iniciar as jogadas, quanto no momento da defesa para fazer alguma eventual cobertura, porque o volante que bate de frente com ele, que é o Batalha argentino, ele não avança tanto, a não ser aí principalmente jogadas de bola parada, porque é um jogador bom da bola aérea, o que permitia que o Fernandinho não se desgastasse tanto e estivesse mais fresco fisicamente para poder colaborar com o Atlético nas diversas fases do jogo. Só que o Atlético abre o placar muito cedo, felizmente, numa grande jogada do Vitor Roque,
que se livra da marcação e bate cruzado para vencer o Everson, que é um bom goleiro no futebol brasileiro. E aí a gente vê uma mudança bastante significativa nessa postura do Atlético, porque diferentemente daquilo que a gente via acontecendo desde os primeiros minutos, que era o que tinha sido antecipado inclusive pela imprensa, o Turra ele rapidamente inverte essa recomposição, desloca o Terans para o lado esquerdo, o Rômulo pela direita, e aí o que acontece? O Atlético passa a recompor de maneira diferente. O Christian encaixa na marcação com o Pedrinho, né? Inclusive fazendo aí a marcação do Mariano quando necessário, permitindo que o Terans ficasse mais à frente. Fernandinho e Eric recompunham pelo meio, e o Rômulo era quem recuava pelo corredor direito e, consequentemente, batia de frente com o Patrick, que é o atacante que cai mais por aquele lado, é o jogador que cai mais por aquele lado quando o Atlético tem a bola. Um acerto do Turra, achei bacana, tanto que a gente tem que destacar as participações do Christian, que eu falei aqui no pós-jogo ontem, pode não ter sido tão preciso tabelando, passando a bola, mas a forma como ele se apresenta para construir o jogo desde a defesa, a forma como ele dá sequência a jogadas, quase sempre com a bola no chão, o fato de que ele recua próximo da defesa, depois acompanha a evolução do time com a bola, sempre se apresentando, sempre dando uma opção, deu mais fôlego para o Atlético Paranaense no setor de criação, permitiu que o time tivesse minimamente a posse de bola, principalmente durante o primeiro tempo, quando o Atlético, embora não tenha tido a posse, que ficou a maior parte do tempo com o Galo, não sofreu tanto, à exceção de algumas jogadas pelo lado direito com o Paulinho, se aproveitando de alguns erros de posicionamento do Kelvin, que precisa evoluir nesse quesito, embora seja um dos principais laterais direitos do Brasil ontem. Ponto negativo. Entendo que o Terans, deslocado pelo lado esquerdo, como a gente viu ele em 2021, por exemplo, acabou tendo muita dificuldade para produzir aquilo que a gente sabe que o talento dele pode produzir. E isso a gente viu também em 2021, quando o Terans jogava aberto pela esquerda, com o Nicão pela direita, e aí um centroavante, normalmente o Kaiser, no time do Alberto Valentim. Não acho que o Terans posicionado pelo lado esquerdo fosse uma boa alternativa, mas o Turra acabou optando e o encaixe, de um modo geral, funcionou, mas acabou diminuindo a influência do Terans no jogo, algo que eu acho que precisa ser corrigido, talvez permitir que ele tivesse caído mais pela direita, mais alinhado com o Roque, funcionasse um pouco melhor e permitisse que ele participasse mais do jogo. Mas é algo que o Turra certamente vai avaliar para as próximas partidas, a gente pode ver uma mudança, um ajuste nesse sentido. De qualquer maneira, o Turra acerta muito em duas escolhas. Primeiro, a presença do Christian foi importantíssimo para o Atlético, principalmente com a bola. Foi ele uma das válvulas que permitiu o Atlético ter uma posse de bola mínima durante o primeiro tempo, que evitou que o Atlético tomasse um sufoco como tomaria na segunda etapa. E o Turra acerta com o Rômulo, que muita gente torceu o nariz. Aqui no canal vocês não me viram questionando essa escalação, justamente porque eu acho que o Rômulo, de um modo geral, ele oferece algumas alternativas interessantes. A primeira delas é que quando o Roque recuava ou caía para qualquer um dos lados, o Rômulo, pelo fato de ter sido centroavante e até pelo fato de ter estatura e porte físico para isso, normalmente ele acaba procurando o corredor central para ser uma opção dentro da grande área ou na entrada da grande área, preocupando os defensores adversários. E aí o Atlético não fica sem esse homem de referência, mesmo quando o Roque, que em tese seria o centroavante, deixa essa região. Outra situação interessante que a gente viu na prática ontem é que o Rômulo, que tem 1,90 m de altura, quando joga aberto por um lado, pode em alguns momentos se favorecer do encaixe que ele teria quando o Atlético tenta algum cruzamento. Por quê? Porque o Rômulo normalmente ele vai de uma a duas, ou tentar disputar a bola entre o zagueiro e o lateral, uma região menos congestionada, ou quando existe um movimento de compensação, de cobertura, por exemplo, o Rômulo ele vai tentar cabecear justamente em cima do lateral oposto, o lateral do lado oposto ao cruzamento. E aí, como os laterais no Brasil, de um modo geral, são jogadores de menor estatura, 1,70 m, 1,75 m, os mais altos costumam ter perto de 1,80 m, o Rômulo, com a estatura que tem, certamente levaria vantagem nesse tipo de jogada e pode ser explorado nesse sentido, como a gente viu ontem numa boa cabeçada no segundo tempo.
Então, ponto para o Paulo Turra, o que não significa que o Atlético seja um time pronto e acabado, ainda existem evoluções que precisam acontecer, mas ele acerta muito nessas duas escolhas, o que favorece o jogo do Atlético, permite que a gente conquiste uma vitória importante na Arena na noite de ontem. Espero que esse time continue evoluindo com o passar dos jogos, inclusive alguns ajustes que eu mencionei aqui em relação ao aproveitamento do Terans, por exemplo, um melhor posicionamento do Kelvin no momento defensivo, para que a gente possa ter um time cada vez mais consistente e, consequentemente, cada vez mais competitivo. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra de Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.